Beleza. Então, gente, vou falar para vocês um pouquinho então de pesquisa social e técnicas de pesquisa. Então, lembrando que o material está disponível lá no portal para vocês, é um material de referência, tá? Eu tentei deixar assim de uma forma mais enxugada aqui para vocês poderem, enfim, depois também utilizar como referência, tá? Então, inicialmente aqui eu tenho uma breve introdução, então. Eu trouxe isso do livro do Serge Bervian, que é um dos autores aí de metodologia científica. Então ele está trazendo para nós aí a definição de pesquisa, então, né, aquela atividade que é voltada para a solução de problemas, tá? Então, para tentar resolver, enfim, né, essas determinadas questões, aí, enfim, né, e para isso eles vão utilizar basicamente os processos científicos, né? Então, se a gente pegar essa própria definição aqui, que ela é bem genérica, ela vai casar com a nossa própria, digamos assim, necessidade, né? Quando a gente fala em design, sempre a gente está focado em problemas, enfim, a gente utiliza de metodologia científica, utiliza de metodologia projetual, tá? Então, tá fechando por enquanto aí, né? Mesmo sendo uma simples definição com aquilo que a gente está desenvolvendo aí de forma geral. Aí depois eu tenho uma definição do que é a pesquisa social, então já que esta parte aqui é justamente sobre a pesquisa social, então basicamente é esse processo que eu vou utilizar então a metodologia científica para conseguir aplicar isso então de forma prática, ou seja, na realidade social, tá? Então você deve estar se perguntando aí, bah, professor, o que tem a ver esse negócio aí de pesquisa social, né? Por que a gente está falando disso? Né? Sendo que o nosso foco aqui é mais o design, também tem o pessoal aí da biologia, né? Mas isso quer dizer que, na verdade, a gente está direcionando as nossas pesquisas, basicamente, enfim, né, para as pessoas, para tentar impactar de alguma forma aí na realidade das pessoas, tá? Então, por isso que, na verdade, nós temos esse campo aqui bem vasto, né? Enfim, onde vai se encontrar, assim, em diversas áreas do conhecimento, né, desenvolvendo, enfim, trabalhos aí dos mais variados tipos, tá, gente? Então, só fazendo, assim, uma relação de maneira assim bem simples aí, né? Inicialmente. Depois eu coloquei uma outra definição para vocês aqui, então eu trago o Minayo. Então ele traz lá, né? É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade. Então vai combinar tanto teoria quanto dados, tá? E eu não consigo desvincular isso sempre de uma carga histórica, tá? Porque ele vai estar sempre posicionado, enfim, a partir de uma realidade, a partir de um determinado momento, tá? Vou considerar uma dinâmica social, vou considerar de repente os interesses das pessoas de um determinado grupo, tá? Tentando traduzir isso aqui em miúdos pra gente aí, né? Quando a gente vai projetar algo, basicamente, uma das principais análises que a gente tem que fazer é a análise diacrônica, né? Vocês concordam comigo? Sim, o que é análise diacrônica? Procurem aí na internet, dei uma olhada, dei uma olhada no Bonsip. Tem duas etapas que são básicas em qualquer metodologia projetual, né, gente? É a análise diacrônica e a análise sincrônica, tá? Daí eu quero saber do que se trata a análise diacrônica. Não sei quem falou aí, mas tá certo. Isso aí, tá? Então, basicamente é evolução histórica, gente. Então, assim, ó, a primeira coisa que eu vou verificar, seja em qualquer área do design, assim, ou enfim, ou qualquer pesquisa de forma geral, é tentar enquadrar isso num período histórico, né, dentro de uma realidade. Tá? Então, quando a gente fala que vai projetar alguma coisa, a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar enxergar, né, o que aconteceu antes, né, como é que foi a evolução, sei lá, de um produto, de uma marca, de uma embalagem, seja o que for aí, né, para poder entender, enfim, né, como é que isso foi trabalhado, qual que foi, de repente, o impacto disso, qual que foi o objetivo, como é que isso se comunicou, né, enfim,
tá? Então assim, ó, essa definição do Minayo, digamos assim, que não tem nada a ver aqui com, por exemplo, com o design ou com a própria biologia aí, né, tá? Ela fecha, enfim, com aquilo que a gente vai desenvolver aí, né? Porque ela tá levando assim tá trazendo, né, essa importância da carga histórica, enfim, né, para as pesquisas, tá, gente? Então, basicamente é isso aí, tá? Eu coloquei para vocês depois também algumas características, tá? Lembrando que aqui, gente, é para tentar assim dar só uma resgatada nesta parte mais assim de embasamento com relação à metodologia científica, para depois a gente poder conseguir entrar de forma mais direta nas técnicas de pesquisa, tá? Que é aquilo que vocês vão utilizar aí de forma mais direta no projeto TCC. Então, assim, o Minayo traz também aqui, ó, o objeto das ciências sociais é histórico. Então ele tá né, enfatizando essa questão histórica como eu trouxe antes, tá? Depois, ó, as ciências sociais estão submetidas às grandes questões da nossa época. Então ele está vindo daquele aspecto histórico ali, né? Logo, né, todos os limites, né, vão ser dados pela realidade do desenvolvimento social. Então ele está considerando tudo isso. Outro aspecto ali, o terceiro, ó, a identidade entre sujeito e objeto de investigação. Então não tem como a gente desmembrar as coisas aqui, ó. Sempre vai ter uma relação entre aquele que vai estar pesquisando e aquilo que vai ser pesquisado. É uma interpretação de vocês também, né? Então a gente falava isso, enfim, né, com relação basicamente a vocês saberem fazer as perguntas certas lá, acho que foi na primeira, na segunda aula, né, com aquele material do Canitz, tá? Então é justamente por aí a questão, né? Tentando entender como é que vai se dar essa relação entre o pesquisador, no caso aqui, né, e aquilo que vai ser pesquisado. Claro, a partir de cada temática que cada um está trabalhando, né, como é que vocês vão conduzir, enfim, esse processo de investigação. Depois ele traz uma quarta característica aqui, então, né, a ciência social é intrínseca e extrinsecamente ideológica, né. Então, assim, por mais que a gente não queira, né, gente, sempre vai ter alguma determinada ideologia por trás. A gente vai ter alguma influência, enfim, né? Até, enfim, né, por essa questão histórica que eu estava falando antes aqui, né? Dependendo do momento, a gente vai acabar, enfim, sendo influenciado, né? Tudo que a gente levar também de nossa, assim, bagagem, né? Enfim, tudo isso vai influenciar na forma que a gente vai, enfim, interpretar e vai conduzir, enfim, as nossas pesquisas, tá? O quinto aspecto é basicamente aqui que o objeto das ciências sociais ele é essencialmente qualitativo, tá, gente? Isso também a gente conversa bastante, sempre fala, principalmente no design, aí, por estar trabalhando com projetos, né? Para nós, assim, não interessa só, digamos assim, o quantitativo. Claro que é importante, né, tu ter, assim, tu ter esse dado, né, quantitativo. Mas o qualitativo é fundamental, porque a gente trabalha sempre com o quê? Com as necessidades e hoje em dia, né, muito mais também com as expectativas aí do nosso público-alvo, do nosso cliente, enfim, dos nossos consumidores, seja quais forem esse pessoal aí, tá? Então depois eu coloquei assim um pouquinho aqui para vocês sobre as linhas de pensamento, tá, gente? Então só para poder tentar trazer, enfim, né, aonde que vai, digamos assim, influenciar aqui, né, a forma de conduzir a pesquisa e o próprio método científico, né, a partir, enfim, dessas diferentes linhas de pensamento, digamos assim, né? O que cada uma delas aí vão acabar, digamos assim, contribuindo, né, para nosso atual modelo aí de método científico, tá? Então eu coloquei ali os três principais, assim, né? O positivismo, tá? A fenomenologia e o marxismo, tá? Aqui os três para vocês. E aí trazendo para vocês assim um pouquinho, tá? Vou começar com o positivismo ali. Então, ó, a realidade se constitui essencialmente naquilo que os nossos sentidos podem perceber. Tá? Então ele marca muito esta questão aqui dos sentidos, né? Claro, depois aqui a gente está assim, falando de uma maneira mais crua, né, gente? Se nós pegarmos, por exemplo, só esse lado aqui, nós poderíamos relacionar, por exemplo, com a teoria lá do Brand Sense, aí pegar o material do Lindstrom, né? Então, considerando, por exemplo, só esse aspecto aqui, né, da relação dos sentidos. Tá? Depois tem um outro aspecto que é colocado aqui, né? Então as ciências sociais e as ciências naturais ela compartilham do mesmo fundamento lógico e metodológico. Então ele vai trazer, eu digo ele vai trazer porque isso aqui a gente traz do Comte, tá? Esse é o autor, né? Ele traz que elas vão se distinguir basicamente só a partir do objeto de estudo,
Então, claro, nesta visão aqui, nesta linha de pensamento, tá? Outro aspecto aqui, né? A ciência vai se ocupar do fato, logo ela tem que buscar sempre se livrar do valor, tá? Então aqui fica bem, digamos assim, marcado, né, esta questão aqui, né, tá? Por esta visão de pensamento, tá, gente? Não estou dizendo assim que tem uma certa ou que tem uma errada, tá, gente? Eu só estou colocando para vocês assim alguns aspectos, algumas características, enfim, de cada linha de pensamento e como elas depois vão assim contribuir para a gente depois estruturar então um método científico e é claro, né? Depois fazendo uma relação dos métodos científicos aí com as metodologias de projetos, que é o que nos interessa de maneira mais prática aí. Depois eu trago para vocês então a definição aqui do Trivinos, então sobre essa segunda corrente. Então ele traz aqui, né, que é basicamente o estudo das essências, né? Então os atos sociais envolvem uma propriedade que não está presente nas outras áreas, tá? Então o foco está aqui no significado. Então vocês conseguem perceber aqui uma distinção entre uma primeira linha de pensamento aqui com esta segunda? Não sei se conseguiram captar isso. Eu tô falando muito grego aí, gente. E aí, gente? Tá, tá cortando o teu som, Lourdes. Eu não tô conseguindo escutar. E de repente quer colocar no chat ali. O Guilherme também ali, ele colocou no chat, né? Não tô conseguindo escutar ele, tá? Escutei tu, Joel. Tu sim. Isso! Perfeito, perfeito. Isso aí, legal. Tu tá relacionando aí com o nosso conteúdo lá específico, né? Que é a semiótica. Perfeito. Então o que eu quero dizer é assim, gente, ó. Dependendo da corrente, então da linha de pensamento, tá? Eu vou considerar determinados aspectos, né? Tá? Vou tentar, deixa eu ver, vou voltar aqui, né? Lá no positivismo, então ali só ele fala lá, né? O foco está no fato aqui, né? No fato, e eu tenho que me livrar do valor. Já então esta corrente aqui, ela vai trazer, não, eu vou focar no significado. Então isso eu quero que vocês percebam, né? Como isso vai impactar depois no método científico, né? No tipo de pesquisa que a gente vai escolher, enfim, para poder depois desenvolver aí os trabalhos, tá? Mas é isso aí, perfeito, bem legal o exemplo aí, tá? Outras características aí, gente, tá? O Schultz, ele traz aqui, ó. Então ele traz uma crítica, basicamente, né? Aquela forma mais objetiva da ciência, né? Então, na verdade, é aquilo que o positivismo estava trazendo, né? E aqui o foco vai ser no que, então? Na subjetividade, que é basicamente o que a gente tem, então, nessa segunda linha, tá? Então, sem ter isso, basicamente, a gente não vai conseguir aqui, ó, constituir, né, o ser social, né, e o próprio âmbito da autocompreensão objetiva, enfim, né? Então ele está trazendo, enfim, que é importante isso para a própria formação da pessoa, né, para a gente conseguir entender, enfim, né, como é que vai se dar essa relação, tá? E ele traz depois também um outro aspecto, esse autor, né, que basicamente essa descrição, né, fenomenológica, basicamente, né, vai ser a tarefa principal da própria sociologia aqui como ciência, tá? Depois eu trouxe para vocês um pouquinho do marxismo aqui, né, gente? Eu peguei dois aspectos aqui que são fundamentais para a gente também poder relacionar com o conteúdo, que é basicamente o materialismo histórico e o materialismo dialético, tá, gente? Então, falando um pouquinho do dialético aqui, né, trazendo então a fonte do Trivinos, tá? Então ele traz tudo assim, ó, a importância desse caminho teórico, né? Então eu tenho que ter a parte teórica e eu vou relacionar isso com aquilo que acontece no real, tá? Logo eu vou ter que estudar então quais que são as leis sociológicas aqui, né? Para entender então como é que vai se dar essa vida na sociedade, a evolução histórica, a prática social, enfim, né?
e o próprio desenvolvimento, enfim, da humanidade aqui, né? Tem um outro aspecto que seria então o materialismo histórico, então ele vai casar perfeitamente com aquilo que a gente estava falando antes lá, né? Então ele busca basicamente aqui, né, através de explicações, então, né, mais coerentes, lógicas e racionais, né, para tentar, enfim, entender aqui esses fenômenos da natureza, da sociedade, do pensamento, enfim, né? Só que ele considera o que aqui, ó, a prática social e empírica, tá, gente? Então, novamente, ó, a relação entre sujeito e o objeto, tá, gente? Depois a gente vai ficar um pouquinho mais claro isso quando a gente falar de forma mais específica, né, sobre as etapas aí da pesquisa, tá, gente? Bueno, falando um pouquinho então agora dessa parte assim das correntes aqui, mas tentando trazer, gente, para os tipos de pesquisa, tá? Nós temos assim dois grandes grupos, tá, gente? Que é a pesquisa pura e a pesquisa aplicada, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí, ó. O tipo de pesquisa que vocês vão fazer no projeto de TCC, ela é uma pesquisa pura ou uma pesquisa aplicada? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? É. Puramente aplicado é bom. Saiu pela culatra, né? Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta, ó. Em qual área que o design está, por exemplo? Qual é a área do conhecimento do design? É ciências sociais aplicadas, né, gente? Ah! Ah, tá bom então. Então vai ficar mais fácil, viu? Então mesmo não sabendo o conceito, vocês conseguem responder aí, tá? Ai, ai. Oi, pode. Não, 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 não. Não, não, não é não. Isso. É isso aí mesmo, tá aí, ó. A Lourdes matou de primeira aí, né? Eu fiz uma pergunta pra sacanear vocês aí. Tá, então assim, gente, ó. Então assim, ó, claro que de maneira geral, né, gente, por estar nesta área, é óbvio que as nossas pesquisas serão sempre aplicadas, tá? Mas assim como a Lourdes colocou muito bem aí, gente, a gente precisa da pesquisa pura, né, gente? Ela é um caminho para nós conseguirmos trazer essa aplicação, tá? E agora eu vou trazer então os conceitos para a gente conseguir entender isso de forma mais clara, tá? Então a pura aqui, ó, basicamente, ó, ela busca o processo da ciência, tá? Só que ela não tem aquela preocupação direta com a aplicação, tá? Ou até com a consequência prática disso, tá? Por exemplo, gente, tá? Um trabalho que vocês façam em qualquer disciplina que a gente traz alguma temática específica, sei lá. Esse próprio trabalho que a gente vai fazer agora com relação às técnicas de pesquisa, tá? Vocês não vão avançar de repente, né? Vão de repente colaborar para o progresso da ciência através desse trabalho específico, tá? Porque vocês vão simplesmente fazer uma pesquisa para tentar trazer então um entendimento, né, sobre aquilo que já existe, digamos assim, tentando esclarecer melhor as características, enfim, as definições, né, mas se baseando, enfim, em autores, enfim, que já estudaram essa temática, tá? Agora, se eu pegar o projeto de TCC de vocês, aí já é outra conversa. Por quê? Porque vai ser uma pesquisa aplicada. Vocês vão pegar então esses conhecimentos que derivam da pesquisa pura e vão tentar direcionar eles para uma pesquisa nova, uma proposta nova, para tentar gerar uma nova solução, tá? Vamos ver se fecha aí com os outros conceitos, né? Tá? Seguindo aqui, né? A pesquisa pura, então, ela é formal e objetiva a generalização, tá? Então, ela ajuda a construir as teorias e as leis. Então, tá bem claro aqui, enfim, o que é a pura,
tá? Opa, perdão. A aplicada aqui, então, já ela vai ter, então, de maneira geral, aqui, ó, o interesse, então, nessa aplicação. Então, eu estou preocupado com a utilização e a consequência prática desse conhecimento. E aqui eu fecho para vocês o que eu estava falando, ó. Depende das descobertas da pesquisa pura e ela vai se enriquecer com o seu desenvolvimento, tá, gente? Então, tá bem claro aqui isso aqui, né, gente? Então, vocês perceberam, então, que a primeira coisa que vocês precisam colocar lá na metodologia científica, quando começarem a escrever o capítulo 3 lá do TCC de vocês, ou quando forem escrever o item específico de metodologia dentro do projeto de TCC, tá? É trazer, então, que, ó, com relação ao objetivo, tá? Essa minha pesquisa é uma pesquisa aplicada, tá, gente? Aí vocês vão falar por que ela é aplicada. E aí, cara, você tem que relacionar com a temática que cada um aí escolheu para o trabalho. Ficou clara essa partezinha aqui, pessoal? Oi? Tá. Pode falar, Gui. É, assim, ó, para não confundir aí, tá? Assim, ó, uma coisa é metodologia de projeto, tá? Ela está focada numa determinada área do design, numa determinada ênfase ali, num determinado setor, e a outra é as técnicas de pesquisa, enfim, né? A metodologia científica que eu vou utilizar para conseguir aplicar e fazer aquela metodologia projetual a partir das fases lá que, ou sei lá, as etapas que um determinado autor vai definir para a gente. Tá? Então, assim, eu preciso da metodologia científica para materializar aquela metodologia projetual, tá? Para colocá-la em prática. É basicamente isso. Tá? Então, uma coisa não... Oi, pode falar, pode falar. Isso, exatamente. Eu vou escrever sobre a metodologia científica e vou escrever sobre a metodologia de projeto. Tá? Então, a metodologia científica ela vai classificar a pesquisa de vocês, trazendo, enfim, esta relação aqui, né? Para poder trazer, então, entendimento sobre aquilo que vocês estão se propondo a desenvolver. Já a metodologia de projeto ela vai servir, basicamente, para vocês conseguirem solucionar aquele determinado problema. Tá? Claro, daí dentro da área específica, ali dentro da ênfase, né? Dentro, enfim, do setor que eu vou tiver trabalhando ali, né? Tá? Uh, tá. Deixa eu pensar, vamos ver. Vamos pensar assim, ó. No início, vamos pegar na parte de problematização lá que ele divide lá em diversos componentes do problema, tem definição do problema, componentes do problema, alguma coisa nesse sentido, né, do Munari, tá? Para mim conseguir entender aquela parte lá do problema, digamos assim, né? Para conseguir esmiuçar bem, enfim, fazer o meu briefing, acho que nem chama de briefing lá, né, mas enfim, como é que eu vou coletar, enfim, essas informações, tá? De repente eu vou estruturar isso na forma de perguntas, lá vou fazer um questionário, né? Vou fazer isso de forma, digamos assim, presencial lá com o meu cliente, com o meu consumidor, ou sei lá, vou mandar pela internet para ele poder conseguir responder, tá? Isso é o que a metodologia projetual vai trazer para mim lá, né? Eu vou trabalhar nessa determinada etapa aqui, né? Utilizando, enfim, essa ferramenta, enfim, né? Utilizando esta forma aqui para conseguir coletar os dados, que vai ser o questionário. Eu vou fazer isso então de forma digital, vou fazer isso de forma presencial, tá? Tudo isso, enfim, é a metodologia projetual. Aqui na metodologia científica, tá? É justamente eu vou trazer então um entendimento sobre isso. Eu vou tentar classificar, então, como que vai se dar essa primeira etapa. Eu poderia colocar então assim, ó. Então nessa primeira etapa eu vou fazer então uma pesquisa de campo. Eu vou fazer, por exemplo, um estudo de caso para conseguir entender melhor, enfim, né,
aquele público-alvo, aquele determinado setor, ou tentar, enfim, né, trazer essas informações de forma mais específica, tá? E aí, cara, eu vou dizer, né, primeiramente, como eu estou falando aqui, né, primeiro, essa aqui é uma pesquisa aplicada, porque ela tem uma necessidade específica, ela tem um problema que eu quero resolver, enfim, né, eu tenho uma determinada demanda para ela. Então, basicamente, é tentar fazer esta relação. Então, eu vou tentar classificar, basicamente, essa pesquisa, enfim, né, a partir dessas características aqui do método científico, e vou trazer a metodologia de projeto como um apoio para poder conseguir resolver, no caso de forma mais direta, né, o meu problema ali que eu quero resolver, né, a partir, é claro, da temática que eu vou estar desenvolvendo. Não sei se eu consegui explicar um pouquinho melhor aí. Oi? Fala, fala. Tá. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Tá? Mas não. Parece que cortou aí, gente. Como que eu vou conseguir executar cada etapa lá da minha metodologia de projeto, para dizer assim, sabe? Acho que fica melhor assim, tá? Só, cara, nessa parte aqui, gente, eu estou simplesmente mostrando para vocês, né, como que eu classifico ela, qual é os tipos que eu tenho, então, né? Por isso que eu trouxe, então, primeiramente aqui os dois, né, a pura e a aplicada, tá, gente? Depois a coisa vai abrindo mais aqui, né? Certo? Tá? Vou seguir um pouquinho o baile aqui, ó. Muito bem, gente, ó. Eu falei para vocês, eu vou voltar uma lâmina aqui, ó, com relação aos objetivos, tá? Agora eu vou falar, agora eu vou falar com relação ao objeto de estudo, tá? Olha só, tá? Objeto que eu vou estudar. Aí eu posso já chamar aqui a pesquisa de exploratória, descritiva ou explicativa. Lembrando que eu não estou excluindo nenhuma nem outra, tá, gente? São diferentes formas de eu conseguir me relacionar, então, com esse objeto de estudo, tá? A primeira, exploratória aqui, ó. Qual que é o objetivo, então? Ó? Desenvolver, esclarecer e modificar os conceitos e ideias, tá? Então eu quero entender a formulação desses problemas, tá? Ou tentar gerar hipóteses aqui para mim conseguir levar para depois trabalhar em outros estudos aqui, tá? É uma possibilidade, tá? De forma geral aqui, ó, ela tem uma menor rigidez de planejamento, tá? Olha as técnicas aparecendo aqui, ó. Vão envolver basicamente, ó, levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e também estudos de caso. Então, ó, é um exemplo de pesquisa, tá? Considerando então esses aspectos aqui, né? Mas basicamente a partir do seu objeto de estudo, tá? É o primeiro aqui, né? Já a descritiva, olha só. Descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecer as relações entre as variáveis, tá? Então aqui, ó, na primeira eu tinha aqui, ó, tentar entender melhor o problema ou gerar hipóteses para outros estudos, tá? Já na descritiva não, eu quero só trazer as características aqui, né? Ou estabelecer relações, tá? O que eu vou utilizar então para isso acontecer, ó? Técnicas padronizadas de coleta de dados, né? E eu vou ter sempre a preocupação com a atuação prática, gente, tá? Então assim, ó, novamente, né? Esse tipo de pesquisa aqui vai ser aquela que vai ser mais comum para a gente aqui, ó, tá? Porque é isso que vocês querem, né? Vocês querem trazer essas informações sobre um determinado temática aí do projeto TCC, né? E tentar depois fazer essas relações. Foi isso que eu pedi para vocês lá, por exemplo, através do nosso mapa mental. Primeiro vocês estruturarem, enfim, o tema de vocês com o Starbusting, trazendo as perguntinhas, e depois lá no mapa mental vocês colocaram, enfim, né, diversos assuntos, enfim, né, diversas questões relacionadas, enfim, né, àquela temática para tentar abrir isso, né, e enxergar então basicamente essas relações, tá? E aí, o que eu pedi para vocês, né, que eu estava comentando lá no início, né, que vocês conseguissem, enfim, delimitar melhor, então, né, tanto o tema de vocês, quanto definir melhor, então, o que vocês vão utilizar com relação à metodologia, que é o que eu estou falando aqui, ó.
Ó, utilizar técnicas padronizadas, né? Como é que vai ser a coleta de dados de vocês, enfim, né? Como é que vocês vão aplicar isso. Então é basicamente por aí que a gente vai andar aqui com esta parte. Tá, gente? Então, pesquisa exploratória aqui, e a pesquisa descritiva, tá? Para fechar o pacotinho aqui dessa parte de objeto estudo, tá? Nós temos as explicativas aqui ainda, tá? Então o foco aqui basicamente é descobrir e observar os fenômenos, tá, gente? Então basicamente eu quero descrever, classificar e interpretar esse fenômeno, tá? Então tu quer explicar aqui a razão, o porquê das coisas, enfim, né? Então aqui já muda um pouco a questão, tá? Este tipo de pesquisa serviria, por exemplo, mais para o pessoal aí da biologia. Não sei se estão me ouvindo aí também. Vamos ver se tem alguém online aí. Tá? A Amanda, agora eu vi aqui. Deixa eu ver quem. Querem se manifestar aí, gente? E aí, concorda comigo? A pesquisa explicativa é uma possibilidade aí? O que tu acha? O Gabriel também, ó Gabriel. Tá? Lembrando aqui, gente, assim, ó, eu não estou excluindo nenhuma nem outra, tá, gente? Estou dizendo assim, ó, que eu tenho diferentes formas para conseguir, então, me aproximar desse objeto em estudo, tá, gente? Para cada tipo de pesquisa, e depois, claro, eu vou escolher, então, quais que vão ser as técnicas, né, que vão ser utilizadas. Então, o meu objetivo de mostrar isso para vocês aqui nesta etapa aqui é basicamente para vocês olharem, né, quais que são as possibilidades e vocês escolherem, enfim, né, o que vai ser utilizado aí para os trabalhos de vocês, tá? Vocês conseguirem aprofundar aí mais, né, enfim, nesta parte de metodologia, a proposta que vai ser desenvolvida, tá? Então, novamente, né, gente, ó, exploratório aqui, gente, tá? Então, assim, ó, é um foco aqui mais inicial, gente, ó. Desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tá? Então, assim, seria aquela pesquisa inicial. Imagine assim, eu não tenho nenhuma fonte de dados para um determinado aspecto. Tá? Eu vou pesquisar algo que é inédito, por exemplo, né? Aí eu vou a campo lá, né? Enfim, vou coletar esses dados. Tá? Vou gerar uma nova teoria, tá? Então posso utilizar uma pesquisa exploratória. Na descritiva eu já tenho essas informações, gente. Então aqui, ó, o que interessa para mim é tentar trazer essas características principais e fazer as relações, tá? E aí, fechando o pacotinho, a explicativa, gente, eu vou tentar, então, através da observação de algum fenômeno, né, aí tentar descrever ele, classificar e interpretar, para tentar explicar o porquê das coisas. Então, assim, ó, pode acontecer que uma pesquisa explicativa, de repente, vai me gerar uma nova pesquisa exploratória. Pode acontecer, enfim, né? Mas, assim, não tem nenhuma certa e nenhuma errada aqui, né? São só diferentes maneiras de eu conseguir me apropriar, então, dessa relação com o objeto de estudo. Certo, pessoal? Consegui explicar, enfim, ficou um pouco mais claro. Então tá, gente, vou seguindo aí, tá? Então assim, ó, tudo que eu falei lá sobre as formas diferentes de pensamento lá, gente, agora o que eu falei aqui com relação a essas diferentes formas de relação, então, com o meu objeto de pesquisa, tá? Tudo isso aqui eu vou trazer agora para as etapas, então, dessa pesquisa, tá? O Gil aqui, ele traz para nós, então, essas seguintes etapas, tá? Acho que são nove etapas aqui, ó. Tá? Então, eu vou começar com a formulação do problema, tá? Então, assim, ó, fazendo uma relação agora até com aquilo que vocês perguntaram aí, né, com relação à diferença entre entre metodologia científica e metodologia projetual, tá, gente? Então, aqui, ó, não tem diferença entre elas, tá, gente? O que eu tenho é uma relação entre essas duas formas. Então, uma vai complementar a outra, né? Então, como eu disse antes, né, ó, a formulação do problema, ela é o início da minha pesquisa aqui, quando eu falo em termos de metodologia científica, em termos de método científico, tá, gente?
eu consigo resolver qualquer problema de design sem iniciar por essa etapa de problematização? Acho que é muito difícil, tá? Então assim, ó, um método vai se apropriar do outro, então, né? Então, basicamente, eu posso conseguir, como eu falei antes, né? Eu posso materializar a metodologia projetual, então colocar ela de forma aplicada através daquilo que eu tenho aqui na metodologia científica, tá? Utilizando, enfim, esses conhecimentos aqui, né? Tá? Essas referências. Então, na segunda etapa eu já tenho aqui, ó, a partir do momento então que eu consigo formular meu problema, eu vou construir as hipóteses, tá? Eu vou determinar quais são os objetivos, tá? Geralmente a gente fala para vocês ali, acho que tem até depois no material do projeto TCC, né? Qual que é o objetivo geral de cada um, né? A partir do problema de pesquisa, né? Vocês vão ter que escrever isso daí, né? Qual que é o objetivo geral então do projeto de vocês? A partir desse geral, quais que vão ser os objetivos específicos, né? Lembrando que todos os objetivos específicos eles vão ter que estar dentro do objetivo geral, tá? Eles são um caminho para mim conseguir chegar nesse objetivo geral, tá? A terceira parte aqui, ó, o delineamento dessa pesquisa, tá? Como é que eu vou planejar essa pesquisa, tá? A quarta, como é que eu vou conseguir então operacionalizar esses conceitos e essas variáveis? Imagina, eu tenho diferentes temáticas aí, né? Tá? Olha os assuntos que vocês se proporam a desenvolver, né, a partir dos materiais que foram compartilhados, né? Cara, a gente tentou assim no sentido de tentar organizar, você lembra que a gente fez no quadro na aula lá, né? Tentou enxergar algumas temáticas chave, né, para vocês conseguirem fazer relações aí para tentar fazer uma, digamos assim, uma relação, né, do macro com o micro, né? Tentando trazer, enfim, né, do geral até chegar aqui e delimitar dentro da temática de cada um as próprias tendências globais lá que eu passei para vocês aquele material, né? O objetivo era esse, né? Tentar fazer uma relação com o todo, né? E trazer, enfim, aí várias possibilidades para vocês depois direcionarem para as temáticas específicas, tá, gente? Então tá aqui, ó. Basicamente nessa etapa, né? Conceitos e as variáveis. Então, olha a quantidade de variáveis e conceitos que vocês têm que relacionar aí a partir dos temas que vocês escolheram aí, tá? O 5 aqui, ó, agora falando da pesquisa de forma mais específica, né? Como é que eu vou selecionar então a minha amostra, tá? Depois, ó, vou ter que elaborar os instrumentos para coletar esses dados. Como é que vai ser esses instrumentos? Então a gente estava falando antes em entrevista, né? Questionário, vai ser pergunta aberta, vai ser pergunta fechada, enfim, né? Como é que vai se dar essa relação, tá? Como é que vai acontecer a coleta dos dados, tá? Eu comentei antes ali naquele exemplo, quando surgiu o questionamento, né? Vai ser digital, vai ser presencial, enfim, como é que vai acontecer isso, né? Vai ter contato com o pesquisador, não vai ter contato, né? Depois o 8 aqui, análise e interpretação desses dados. Então, como é que eu vou analisar e como é que eu vou interpretar esses dados? Lembrando, né, eu tenho toda aquela questão específica ali de correntes, né? Que vão embasar, enfim, esta minha interpretação, essa forma de eu conseguir entender, enfim, né, esses aspectos aí relacionados à minha pesquisa, tá? E fecha aqui com a redação do relatório, né? Ufa, bem fácil, né? Tá, gente? Então, assim, ó, essas são as etapas da pesquisa de maneira, assim, bem geral, tá, gente? Qualquer livro aí de metodologia científica vai acabar corroborando, enfim, de maneira geral com essas etapas aí, tá, gente? Então, assim, só trazendo um pouco, assim, de forma mais, assim, esmiuçada, né? Um pouquinho aqui de cada um desses aspectos para vocês, tá? Por enquanto, tá tranquilo aí, minha gente? Beleza, Otávio? Recreio! Olha, gente... A minha intenção era tocar direto, porque já que como deu tilt na internet aqui, né, e trancou tudo, né, então eu vou passar essa parte teórica para vocês aqui, e depois a gente fica trabalhando lá pelo fórum, tá, gente? Tá? Aí vocês ficam mais liberados, vocês vão acessando lá pelo fórum, e daí vou ficar online igual, né, mas, enfim, né, não fica dependendo de ter só aqui a câmera, né, tá? Então, minha gente, vou seguir o baile aqui. Tá? Então, assim, ó, falando um pouquinho sobre o delineamento dessa pesquisa, tá?
Então, o que é o delineamento? Aqui coloquei só uma definição para vocês. Ó. É o planejamento da pesquisa na sua dimensão mais ampla. Então, o que interessa isso aqui? Ó? É como é que eu vou diagramar, como é que eu vou prever essa análise, como é que eu vou interpretar essa coleta de dados, enfim, né? É todos os aspectos que vão estar relacionados, enfim, a esse planejamento da pesquisa. Então, agora, linkando com aquilo que vocês falaram, né, gente? É óbvio que uma metodologia de projeto vai me ajudar nesse planejamento. Por isso que ela é específica, né, gente? Claro, a gente tem, assim, metodologias que a gente consegue aplicar em diversas áreas, tá? Tanto do gráfico quanto do produto, né? Pegando o nosso caso do design aí, né? Mas a gente sabe, metodologias que são direcionadas, né, para algum tipo de produto, enfim, né? Tem metodologia de ecodesign, de embalagem, de identidade visual, enfim, né? De mobiliário, seja o que for aí, né? Tá? Então é nesse sentido, tá? A metodologia de projeto ela vai servir para mim conseguir aqui ter, enfim, melhor entendimento dessas etapas, né? Para poder, assim, para poder me lembrar daquilo que é importante, digamos assim, para mim não esquecer de nenhum ponto que seja, enfim, fundamental aí para esse processo de pesquisa aí, né? Para poder desempenhar esse projeto, tá? Então, me utilizando, é claro, dessas etapas aí, dessas referências de metodologia científica, tá? Aí eu coloquei para vocês, ó, as duas formas que eu vou coletar os dados, basicamente, né? Ou eu vou utilizar as fontes de papel ou os dados fornecidos por pessoas, tá? Então, basicamente, esses dois tipos aí, né? É claro que a gente fala fonte de papel, gente, mas não significa que é só papel no sentido físico, tá, gente? Qualquer material de pesquisa que esteja também de forma digital, tá? Vai ser incluído aqui também, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de pesquisa bibliográfica, por exemplo, a gente está se referindo aos diferentes formatos que esse material vai estar disponível para a gente, tá? Mas eles estão aqui nesse primeiro aqui, né? Tá? É só uma forma, digamos assim, mais inicial de trazer isso aqui, tá? Traz como fonte de papel, mas ele é qualquer forma de apresentação. Muito bem, minha gente, aqui, ó, chegamos então nas técnicas de pesquisa, tá? Desta parte aqui, ó, é justamente aquilo que vocês vão interagir comigo, então, na segunda parte da aula aí, tá? Através do fórum. E a atividade, então, do seminário 1 é justamente em cima disso daqui, tá, gente? Tá? Então, assim, ó, eu vou fazer alguns comentários com relação, assim, a cada uma das técnicas, tá? Mas eu não quero me ater muito aqui, porque eu quero que vocês leiam o material, né? E também depois pesquisem aí algumas possibilidades aí com relação a materiais para poder complementar, tá? Então aqui eu vou passar assim de forma assim mais geral aí, mas é claro, tentando tirar as dúvidas de vocês aí, tá, gente? Então assim, ó, essas são as 8 possibilidades de técnicas que vocês têm aí para depois trazer então dentro do projeto de vocês, tá, gente? As duas primeiras aqui que eu deixei em laranja aqui, ou em salmão, dá para dizer assim, né? Tá? São a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, tá? Isso aqui vai ter em qualquer trabalho que vocês forem fazer, gente, tá? Independente aí da temática, tá? Então, bibliográfica e documental vai estar presente sempre, tá? Então, por isso que eu deixei destacado. Depois eu coloquei, então, aqui, ó, observacional, a experimental, tá? Tem a possibilidade da ex post facto, que é uma mais específica. Tem o levantamento, as surveys, tá? A pesquisa de campo e isso de caso. Claro, para alguns ali eu estava respondendo lá o mapa mental no fórum, né, e o Starbucks, né, alguns eu já fui falando, ó, gente, vale mais a pena fazer isso de caso, ou de repente, né, coloque para fazer uma pesquisa de campo, enfim, né, tá? Depois a gente vai conversando de forma mais direta aí, né, mas a ideia então até do próprio exercício é que vocês possam interagir um pouco mais com esta parte aqui, né, para terem condições, enfim, de colocar então depois dentro do trabalho de vocês lá, tá, gente? Vou fazer assim um comentário mais geral aqui, tá, gente? Pesquisa bibliográfica, então, né? Então aqui, ó, material já elaborado, gente, tá? Então assim, ó, quando eu falei para vocês lá em pesquisa descritiva, tá, gente? Basicamente eu posso me utilizar então de material bibliográfico, né? Porque eu estou considerando então esse aspecto aqui, né, gente? Tá? Aí aqui depois eu coloquei algumas características aqui, né? Você consegue cobrir, né, uma gama maior de fenômenos, né, se você fosse pesquisar de forma direta. Então, na verdade, você só vai ter o trabalho de pesquisar e consultar, né, tá? Ela é muito utilizada para ideologias, tá?
ela é indispensável em estudos históricos, por exemplo. Então, ó, essa questão do histórico, né? Então tá bem relacionado com aquele conceito inicial que eu trouxe lá para vocês, tá? Depois aqui eu trouxe um pouquinho da classificação, então, ó, os livros, tá? As publicações periódicas, então jornais, revistas, né? Outros materiais impressos que a gente tem, enfim, aí, né? Uma grande variedade, tá? A pesquisa documental, tá, gente? Então aqui, ó, a diferença dela para a pesquisa bibliográfica, tá? Ela tá restrita, no caso aqui, a documentos, tá, gente? E ela é o que, ó? A fontes primárias, tá, gente? Então, assim, ó, imagine materiais da internet aí que vocês têm acesso aí, né? Tá? Vocês acham que esses materiais da internet são fontes primárias? Qual que é a opinião de vocês aí? Yeah. Tá? Claro, exatamente. É. Tá. Aham. O, o que o que eu falo pra vocês sempre, gente, ó, não utilizem o Wikipédia, gente. Por que isso? Imagine lá que lá é fonte primária, gente, não é nem secundária, nem é terciária, nem é quaternária, sei lá o que é aquilo, gente. Quando as pessoas é totalmente colaborativo. Então, assim, ó, não estou dizendo que aquela informação não nos ajuda, né? Enfim, ela é uma fonte legal para te ter uma ideia inicial sobre algum determinado aspecto. Mas a gente não pode ficar preso só naquilo, tá? Então, assim, eu não consigo, digamos assim, né, ter um valor científico para aquilo, né? Eu não consigo comprovar, enfim, né, a origem daquela informação. Então é mais complicado. Então vocês têm que ter esse cuidado na hora de escolher os materiais que vocês forem utilizar aí para fazer aí os trabalhos, eu digo assim, né? Mas principalmente agora falando aí de projeto de TCC e de TCC, né, gente? Tá? Então tomem assim esse cuidado com as fontes. Até no fórum passado ali que tá aberto até hoje para vocês ali, eu coloquei ali colei para vocês um tópico ali com várias fontes de pesquisas, tá, gente? Deem uma olhada lá naqueles materiais ali, tem um monte, enfim, de referências ali, de periódicos, enfim, né, de sites específicos para vocês conseguirem então ter acesso a esses materiais, tá? Deixa eu ver o que é mais, gente. Aquilo que o Joel falou ali, Joel, assim, ó, só para poder ficar bem claro, tá? Assim, ó, se eu pegar um material que é de algum autor específico, tipo, sei lá, é a tese do fulano, a dissertação do ciclano, a monografia aqui do Zé da vida, tá? Assim, ó, esse material não é uma fonte primária, tá? Ele já vai ser uma pesquisa bibliográfica, tá? Porque ele já foi, digamos assim, estruturado a partir daquilo que este autor interpretou, utilizando, enfim, outros autores inicialmente, tá? Então ela é pesquisa bibliográfica, ela não é pesquisa documental, tá? A pesquisa documental é quando tu tem um material inédito, tá? É um material, digamos assim, que vai ser analisado pela primeira vez, tá? A partir desse material tu vai conseguir, enfim, trazer depois a tua pesquisa bibliográfica, entendeu? Ficou claro isso? Tá? Então assim, ó, tá aqui na segunda parte, ó, gente, ó. Então eu tenho assim, ó, aqueles que são de primeira mão. Então olha ali, gente, ó. Fotografia, gente, ó, tá? A gente utiliza de imagem nos trabalhos, na área do design, principalmente. A própria biologia também, o pessoal que vai fazer aí o projeto também, né? Vai precisar de imagem também, de fotos, né, gente? Tá? Então aqui, ó, a fotografia, ela é uma pesquisa documental, uma forma de pesquisa documental. Tá? Ela é de primeira mão. A partir da interpretação, enfim, deste documento, daí sim eu vou transformar essa interpretação depois lá numa pesquisa bibliográfica, por exemplo. Tá? De segunda mão, depois eu tenho aqui o relatório de pesquisa, tá? Um relatório de empresa, uma tabela estatística. Então, assim, ó, são essas diferentes formas aqui de trazer essas fontes primárias para depois eu conseguir transformar isso, enfim, num conteúdo específico ali, né? Tá?
Aí depois, claro, pode ser validado, né? Pode ser levado para uma pesquisa bibliográfica. Tá, pessoal? Depois tem algumas vantagens ali, tá? Eu não vou ficar me atendo a tudo aqui, porque eu quero que vocês façam o trabalho também aí, tá? Eu quero que vocês leiam o material, tá? Coloquei alguns pontos positivos. Aí eu já estou trazendo depois a observacional aqui, né, gente? Então, a observação, né, gente, é aquele elemento básico para poder investigar, né, seja o que for aqui, né, para poder conseguir fazer com que esse pesquisador identifique, né, e obtenha então provas, né, a respeito de objetivos, né, sobre aquilo que ele não tem consciência, enfim, mas para conseguir orientar esse comportamento, né, para conseguir entender, enfim, né, determinada questão aqui que ele vai estar pesquisando, tá? Aí eu tenho depois aqui as vantagens e desvantagens então do método observacional, tá? Não vou ficar aqui batendo muito nessa questão para vocês, mas o que eu peço é que vocês deem uma olhada aqui na parte de classificação, tá, gente? Porque daí eu posso trazer aqui, ó, quanto ao meio, ó, isso pode ser assistemático ou sistemático, então eu posso organizar isso, enfim, de diferentes maneiras, ou não organizar. Eu posso ter tanto a participação do observador ou não, tá? Também posso ter aqui, ó, com relação ao número de observações, né? Pode ser individual ou pode ser em equipe. Também, ó, aonde que eu vou realizar isso? Vai ser na vida real, vai ser no laboratório, tá? Então tem diversos aspectos que podem ser considerados aqui dentro da pesquisa observacional, tá, gente? Já experimental, então uma outra possibilidade aqui, né? Então basicamente eu vou determinar um objeto de estudo, né? E aí eu vou tentar selecionar quais que são as variáveis, né, que vão ser capazes de influenciar esse objeto de estudo. E aí a partir disso eu vou definir então as formas de controle, como é que eu vou observar esses efeitos, tá? E se isso vai ter, enfim, alguma influência nesse meu objeto, tá? Então aqui é uma situação também que pode ser utilizada, pegando de novo a galera aí da biologia, né? Pode ser também um tipo de pesquisa aqui que pode ser utilizado, enfim, né, para este fim. Né? Eu coloquei aqui, ó, posso manipular isso, né? Tem que definir, né, como é que vai ser feita essa manipulação, né? Tem que ver como é que vai ser a forma de controle, se vai ser feito algum tipo de distribuição aleatória, né, para tentar validar depois os resultados, né? Se esses resultados vão bater, tá? Quando eu fizer, por exemplo, um teste, né? Eu quero testar de repente uma determinada situação lá para ver, isso vai reagir, não vai reagir. Ou vou analisar, enfim, um determinado comportamento aí de um ser vivo, enfim, né? Sei lá. Então eu posso ter diferentes aspectos aqui, considerando, enfim, só esse tipo de pesquisa aqui, né? Claro que daí vai depender também muito da onde eu vou estar aplicando, né? Para poder conseguir estabelecer melhor, né, essas variáveis aqui, né, gente? Tá? Ex post facto, gente, tá? É uma outra situação aqui, né? Tá? Então ela tem esse nome aqui, ó, que é ex post facto, porque aquilo que eu vou estar pesquisando aqui basicamente já ocorreu, tá? E depois que aquilo já aconteceu, então por isso que ele tem esse nome, tá? Então eu já não consigo nessa aqui, né, estipular nenhum tipo de manipulação, tá, gente? Então é mais complexo a situação nesse sentido aqui, tá? Então eu vou trabalhar basicamente em cima de algo que já aconteceu. Então eu vou fazer basicamente aqui, dá para dizer, como uma engenharia reversa aqui, né? Para poder tentar entender o meu problema, tá, gente? Aí depois eu trouxe para vocês também algumas características aqui também, tá? Depois eu peço que o grupo que for pegar essa técnica também dê uma olhada com mais calma aqui, tá? Outra possibilidade, tá? Os levantamentos ou surveys, tá? Essa aqui também é bem comum, tá, gente? Então, ó, quando eu fizer a interrogação direta das pessoas, né, quando eu quero conhecer o comportamento delas, tá? Então, sei lá, pesquisas de opinião, gente, essa aqui é bem comum, tá? O próprio censo, gente, tá? É basicamente um exemplo aqui de levantamento ou survey, tá? E aqui eu trouxe, então, segundo esse autor aqui, né, ele traz, então, essas fases para nós aqui dentro do levantamento. Então, ele começa com uma hipótese, tá? A partir dessa hipótese eu vou definir então a minha pergunta, vou estipular então a minha resposta, tá? Vou fazer a análise dessa resposta e aí, é claro, a partir disso eu vou confirmar ou vou refutar aquela hipótese inicial, tá? Isso daqui é cíclico, né, gente? Eu vou fazendo isso sempre, tá? Então, assim, é uma forma de eu conseguir conduzir, enfim, né, esse tipo aqui essa técnica de pesquisa, tá? Depois também trouxe para vocês aqui as vantagens e desvantagens, tá?
Peço que vocês deem uma olhadinha depois com calma. Tá? Depois temos então a pesquisa de campo, que eu acho que muitos vão utilizar aí nos seus trabalhos. Tá? Então, basicamente, né, você vai observar os fatos ou os fenômenos tal como eles ocorrem de forma espontânea. Por isso que eu tenho aqui a pesquisa de campo, né, gente? Então tá claro aqui para mim essa relação, tá, com o campo, né, com o real. Então, basicamente, ó, conseguir informações e conhecimentos acerca de um problema ao qual eu preciso, né, estabelecer uma determinada resposta, ou sobre uma hipótese, enfim, né, ou tentar descobrir de repente um novo fenômeno, né, se eu estiver fazendo, por exemplo, uma pesquisa exploratória ali, né, tá, pode ser a situação aqui, né, ou a própria relação entre eles, né, se for uma pesquisa descritiva, tá. Também depois trouxe aqui vantagens e desvantagens para vocês, dei uma espiadinha, tá, e depois chegamos no estudo de caso. Tá? Então, estudo de caso também que muitos vão fazer aí, né? Alguns já escolheram já empresas, né? Ou vão trabalhar, enfim, né? Com situações específicas aí, né? Com públicos bem específicos, tá? Então, alguns vão trabalhar com estudo de caso. Basicamente, então, eu tenho, né? Essa investigação, tá? De um fenômeno dentro do seu contexto real, tá? Então, eu tento entender esse contexto real. Né? Então, considerando então essa situação, por isso que é um estudo de caso aqui, né, gente? Então, os limites entre o fenômeno e o contexto, né, a gente não consegue perceber isso de forma clara, tá? Então, assim, ó, é no sentido de eu tentar entender que essa pesquisa ela vai servir para essa situação específica, para esse caso. Eu não sei se eu vou conseguir generalizar isso, né, para outras situações, tá? Aí coloquei para vocês também sempre as vantagens e as desvantagens aqui, né? Tá? Para vocês também depois terem como um material assim de referência aqui para buscar outras informações, tá? E aí depois eu já entro em classificação com relação ao envolvimento do pesquisador, tá, gente? Mas antes de falar disso aqui, eu quero saber se vocês entenderam então essas 8 técnicas de pesquisa aí, gente. Conseguiram pegar pelo menos assim os conceitos iniciais aí, pessoal? Gabriel respondeu que sim. A Lourdes falou que sim. Otávio também. Fernanda, beleza. Felipe também sim. Tá? Então assim, gente, eu queria assim, dar uma pincelada nessa parte aqui, porque é basicamente aquilo que vocês vão fazer depois aí no nosso seminário 1, tá? Mas para vocês também não partirem do zero, e para terem pelo menos esse conceito inicial aí, tá, gente? Então assim, ó. Com relação a técnicas de pesquisa, então eu tenho essas 8 possibilidades, tá? Agora sim, eu também consigo classificar essa minha pesquisa com relação ao envolvimento do pesquisador. Aí eu coloquei para vocês aqui os 3 tipos, tá, gente? Então assim, ó, eu tenho um modelo clássico de pesquisa, tá? E eu tenho a pesquisação e a pesquisa participante. Essas duas aqui são praticamente iguais aqui, tá, gente? Assim, elas são quase que complementares aqui, essas duas, tá? Tem autores que nem distinguem essas duas, tá? Mas eu deixei aqui para vocês para tentar trazer também alguns exemplos, né? E também trazer, enfim, algum conceito inicial, tá? Mas, enfim, vamos lá. Opa! Então, o modelo clássico de pesquisa, gente, tá? O que vai caracterizar esse modelo, tá? Então, aqui, ó, basicamente, eu tenho o quê? Tá? Eu tenho a obtenção no máximo de objetividade. Então, assim, ó, ela está focada aqui naqueles princípios iniciais lá que a gente viu, por exemplo, dentro da corrente positivista lá, tá? Ela é objetiva, tá? No entanto, ela vai agregar outras questões, por exemplo, aqui, ó, tem que ser neutra, tá? Ela tem que considerar esse aspecto, até para mim, digamos assim, não interferir, enfim, né, nessa relação com o fenômeno que eu vou pesquisar. Por mais que a gente sempre tenha assim, alguma interpretação específica, né, tá? A gente vai tentar assim, ser o mais imparcial possível, dá para dizer assim. Tá? Você tem que se restringir àquilo que você de fato consiga observar. Tá? E de forma geral eu consigo falar aqui que ela é neutra, ela é apolítica e também é descomprometida. Tá? Na verdade, esse último aspecto aqui ele corrobora com os outros 3 iniciais aqui, tá, gente? Tá?
Já a pesquisação, basicamente, ela vai tentar focar aqui numa ação ou na resolução de um problema coletivo, tá? Então eu tenho aqui essa relação entre os pesquisadores e os participantes, tá? Então, seja de forma cooperativa aqui, ou participativa, né? Fica bem claro para mim, enfim, esta relação aqui entre os atores envolvidos na pesquisa, tá? E aí depois aqui tem algumas considerações sobre esse tipo de pesquisa, tá? Então ela necessita que os testes das variáveis sejam aceitos, tá? Então para te conseguir, enfim, incentivar esse grupo envolvido, né, na solução do problema, lembrando aqui que é justamente esta relação aqui que marca, né, esse tipo de classificação, tá? Outro aspecto, né, que por ela ter que ter esse envolvimento do pesquisador e essa ação aqui por parte das pessoas, né, pode parecer às vezes que ela seja desprovida de objetividade, mas enfim, né? Então é importante ter claro, enfim, né, qual que vai ser o teu problema de pesquisa, até para conseguir, digamos assim, né, tentar fazer com que esta relação aconteça da melhor maneira possível, tá? E ela é muito utilizada, falando assim de maneira bem geral, né, para problemas que possam envolver então processo de trabalho, motivação, ou para treinar pessoas, né? Ou para melhoria de qualidade de produtos, tá? Então, basicamente, tu tenta envolver, né, todos esses atores aqui, né? Tá? Então, fica bem claro para a gente aqui, então, esta relação do pesquisador, né, gente, com as pessoas que vocês vão estar, enfim, pesquisando para tentar, enfim, né, solucionar esse problema aqui, tá? Já a pesquisa participante, trazendo aqui, então, o conceito do Gil, gente. Basicamente, eu tenho então a interação entre os pesquisadores e os membros das situações investigadas. Então, assim, ó, aqui ela é parecido com a anterior, tá? Mas aqui ela tem um aspecto mais no sentido de tentar trazer sempre assim, uma necessidade mais em foco da valorização aqui, tá? Então, eu posso direcionar, por exemplo, com relação a, sei lá, minimizar a relação entre o dirigente e dirigido, tá? Por exemplo, a relação entre um operário aqui, né, e enfim, o seu empregador, por exemplo, né? Ou de repente algum grupo social, né, que tem algum problema, enfim, alguma necessidade, né, que eu queira entender melhor essa relação, né? Aqui eu botei exemplos, né? Sei lá, camponeses, índios, enfim, né? Seja qual for, enfim, né, o meu grupo de pesquisa aqui, tá, gente? O que eu diria para vocês, assim, como exemplo, para tentar ficar mais claro isso, tá, gente? Eu poderia pegar aqui, por exemplo, o projeto Rondon, tá? Que daí, enfim, a UNIGI participa bastante, e vários cursos da instituição, né, trabalham, enfim, né, com grupos interdisciplinares, né, com grupos multidisciplinares também, né, para tentar resolver determinados problemas específicos, tá? Sei lá, seja de uma determinada população, aí, seja de uma determinada região, né, geralmente é assim no projeto Rondon, né? O pessoal viaja, enfim, né, e fica um determinado período lá numa região, né, e aí faz todo esse trabalho, né, interagindo, enfim, né, com todos os atores aí daquela determinada região, né, para tentar, enfim, desenvolver, enfim, algum trabalho, né, no sentido de minimizar, né, ou solucionar, enfim, algum problema, né, específico daquele local, tá? Deixa eu ver o que mais. Opa! Aqui eu coloquei para vocês então algumas diferenças, então, né, tentando trazer, né, as duas, mas assim, lembrando, tá, gente? Elas basicamente vão se complementar aqui, tá? Mas eu tenho ainda pequenas diferenças. Então, a pesquisação, ela ocorre de forma assim, né, com essa ação mais planejada, digamos assim, né, por ter esse foco mais coletivo, tá? Ela também tem esse caráter social, educacional, técnico, enfim. E a participante aqui, ela envolve mais a distinção entre aquilo que é popular e aquilo que é da ciência, tá? Porque ela considera, então, basicamente, aquilo que eu tenho, assim, de teoria, tá, gente? Mas ela valoriza aquele conhecimento que é específico daquele público que é participante aqui, né? Então ela traz aqui, né, como característica, né, a questão do conhecimento derivado do senso comum. Então ele está sendo, digamos assim, considerado, né, juntamente com este aspecto da ciência dominante aqui, que é o nosso conhecimento inicial sobre aquele determinado problema, tá? Por fim, eu trouxe aqui as referências, tá, gente? É bastante autores, tá? Se vocês olharem até depois no material que eu coloquei no portal, que daí tá
tá na forma de texto os 2 arquivos. Acho que até tem outros autores para poder complementar, tá, gente? Aí vocês podem ficar à vontade aí para dar uma pesquisada, né? Aqui eu tentei deixar assim de maneira mais direta para vocês, né? Tentando pegar os aspectos mais iniciais aí, né? Para a gente poder conseguir, enfim, né? Começar a desenvolver essas atividades aí, tá?